O Internacional já se reapresentou em Alvorada e começa a preparação para mais uma rodada. Aliás, duas de Campeonato Brasileiro, porque o Inter vai ficar fora do estado do Rio Grande do Sul por mais um período. Teve treinamento, tem jogo contra o Corinthians na quarta e clássico Grenal no final de semana em Curitiba. A gente traz mais detalhes sobre essa preparação, uma grande informação que pode fazer com que os jogadores convocados do Inter estejam à disposição no mês de julho para os compromissos decisivos do Internacional na Copa do Brasil e na Sul-Americana, uma história muito curiosa envolvendo o Gabriel Carvalho, joia da base do Inter que estreou nos profissionais e que quase foi parar no Grêmio. E também Lucas Alário está de saída do Inter. Tem gente grande aí com interesse no atacante do Inter e eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo eu te trago o que de mais importante aconteceu no noticiário colorado nesta segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui estamos chegando aos 65 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. KTO.com, que é onde a diversão acontece, tá certo, rapaziada? Bom, bora lá começar falando do Internacional. E eu quero começar aqui falando do treinamento do Inter, né? Porque teve treinamento hoje no CT de Alvorada, CT Morada dos Quero-Queros, o Internacional se reapresentando depois da derrota para o Lanterna do campeonato, para o Vitória em Salvador ontem à tarde por 2-1 no Barradão. Teve treino à tarde, a delegação chegou na madrugada, os jogadores foram para suas residências descansar e o treino foi à tarde lá por volta das 13h30 em Alvorada. Obviamente, quem começou o jogo de ontem faz aquele regenerativo, um trabalho mais físico. Quem jogou 45 minutos ou nem entrou no jogo, treinou mais forte. E o Inter começa a preparação, vão ser só 2 treinos para o jogo de quarta, 9h30, no Orlando Scarpelli em Florianópolis, jogo com o mando do Inter contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo às 9h30, então, lá no Orlando Scarpelli, em Floripa. Então o Internacional já viaja amanhã. O Inter se reapresentou hoje, não é um treino tão forte, natural, é um treino pós-jogo. Amanhã sim. Aí uma atividade mais forte de preparação da equipe do técnico Eduardo Cudê e depois o Inter no final da tarde já viaja de avião. Chega no início da noite lá em Floripa para esse jogo de quarta-feira e de lá o Inter não volta, tá? O Inter não volta na quarta-feira, dorme de quarta para quinta e aí vai ter o Grenal no Paraná no sábado. Ainda não está definido se o Inter já vai na quinta ou se o Inter treina quinta e sexta e aí viaja para o Paraná para o jogo no Couto Pereira, o clássico Grenal do próximo final de semana. Bom, gente, lembrando que para esse jogo contra o Corinthians, né? Rocher, Ener Valencia e Borré estão com as seleções, não jogam. Vitão levou o terceiro amarelo ontem contra o Vitória, também está fora da partida. E o Alan Patrick com uma lesão na coxa que inclusive faz com que ele seja dúvida para o clássico Grenal. Mas tem uma grande novidade envolvendo os 3 jogadores selecionáveis, os 3 jogadores que foram convocados por suas seleções para a Copa América. Rocher, Ener Valencia e Rafael Borré. O Alexandre Ernst, meu parceiro de Donos da Bola na TV Bandeirantes e também de Vozes do Gigante, trouxe uma informação bem importante, que os jogos entre Inter e Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil, deverão ser confirmados para os dias 10 e 13 de julho. Antes a gente tinha como informação, que foi confirmada pelo Fábio Pisamiglio, presidente do Juventude, lá naquela reunião do dia 27 de maio na CBF, o Inter estava em Itu naquele período treinando, de que os jogos seriam no dia 3 e 13. Porém, o Alexandre Ernst trouxe uma informação de que esse jogo do dia 3 da ida, que esse jogo aí tem mando do Internacional, deve ser confirmado para o dia 10 de julho e não para o dia 3. O Inter teria um jogo no dia 10 e o outro no dia 13 contra o Juventude. Inclusive tem um jogo marcado entre Bragantino e Inter no dia 10. Possivelmente esse jogo sofreria uma alteração, 10 e 13 de julho, uma quarta e uma sexta-feira. E aí o que acontece? O Inter poderia ter os seus jogadores que foram convocados para a Copa América. Rocher, Borré e Ener Valencia. A questão é, as suas seleções, Rocher no Uruguai, Borré na Colômbia e Ener Valencia no Equador, não poderiam se classificar para as semifinais. Se eles caírem nas quartas da Copa América, o Inter poderia tê-los à disposição
para a Copa do Brasil contra o Juventude. Se algum deles e as suas seleções chegarem nas semifinais, o Inter já não poderia contar com eles contra o Juventude. Vamos ver o que vai acontecer, vai depender dos resultados que terão na Copa América que começa nesta semana, tá certo? Gente, eu quero trazer agora uma informação bem interessante, uma história interessante para vocês, que envolve o garoto Gabriel Carvalho. O último vídeo aqui do canal, eu trouxe detalhes sobre a multa rescisória do Gabriel Carvalho, o interesse de alguns clubes do futebol europeu pelo garoto de 16 anos, que fará 17 no mês de agosto do Internacional. Mas o Gabriel Carvalho quase foi parar no maior rival do Inter. Ele quase foi parar no Grêmio. E essa história foi trazida pelo Otávio Rotuno, que é ex-observador das categorias de base do Inter, ex-observador técnico das categorias de base do Internacional. O Otávio Rotuno, ele deu uma entrevista para Guaíba, agora à noite. E depois eu vi alguns pontos da entrevista, vi que tinham muitos pontos interessantes, inclusive essa história de que ele quase foi parar no Grêmio. E, no meu dever de repórter, jornalista, fui atrás do Otávio, consegui o contato dele, conversei com ele sobre essa história. E ele me contou um pouco mais sobre essa situação. O Otávio Rotuno, ele foi observador técnico do Inter. Ele entrou em 16 e saiu no final de 2021. Então não tem tanto tempo aí, tem 3 anos que o Otávio deixou as categorias de base do Internacional. O Gabriel Carvalho jogava no São José, na Sub-9 do Zequinha. E o Otávio Rotuno já tinha escutado de um amigo dele que é da Bom Jesus, que é onde o Gabriel Carvalho é nascido e criado aqui em Porto Alegre. Ele já tinha escutado de um amigo da Bom Jesus para ficar de olho nesse garoto, que ele poderia vingar, que era um garoto muito interessante. E o Otávio e o pai dele foram ver um treinamento lá no Passo da Areia, no Zequinha, do São José. Foi ver um treino escondido do Gabriel Carvalho e ele viu ele jogar e ali ele já se apaixonou pelo Gabriel Carvalho e levou ele para o Internacional. Ele até me conta que foi uma bola que foi lá em cima, lá no alto, um garoto de 9 anos. A bola, quando ela foi cair, ela grudou, colou no pé do Gabriel Carvalho e ali eles viram que era um garoto de 9 anos fazendo isso, então que ele era diferente. E ali eles já ficaram impressionados com o Gabriel Carvalho, levaram ele para o Internacional. Ele já estava na seleção da garotada de 2007, nascida em 2007, do Internacional, foi aumentando o nível dele, até que quando ele estava já no Sub-12, com 12 anos no Internacional, o Grêmio chegou para tentar levar ele. E ele até conta que o Grêmio tinha esse costume de pagar um pouco mais do que o Inter por jogadores já de Sub-12, jogadores muito novos. E que o Grêmio viu que ele era diferente, foi nele, ofereceu um salário ali na casa de R$3.000. A gente tá falando anos atrás, então 3 mil já é um bom dinheiro hoje, óbvio, para um garoto de 12 anos. Imagina na época. O Gabriel Carvalho é um filho, ele é filho, obviamente, do pai e da mãe dele, mas assim, tem 9 irmãos do lado dele. Ele é o garoto que joga bola, então 3 mil para um garoto que tem mais 9 irmãos, que vem de uma família humilde, impacta a família, né? O Grêmio foi direto no pai do Gabriel Carvalho e ele viu isso acontecer. Ele já era agenciado pelo Augusto Nogueira, empresário do Vinícius Tobias, de outros grandes jogadores do cenário nacional e que passaram por Grêmio Internacional. E o Augusto Nogueira também foi ponta firme e falou, não, ele vai ficar no Internacional, mesmo com esse salário que foi oferecido pelo Grêmio. E aí o Otávio Rotuno, que era um observador técnico do Internacional, falou, não, eu vou dar um jeito. Arrecadou e tirou do próprio bolso para manter, cobrir o que o Grêmio pagaria para ele e segurar o Gabriel Carvalho na base do Internacional. Então quase que o Gabriel Carvalho acabou indo para o maior rival, acabou indo para o Grêmio, uma história muito interessante aí contada pelo Otávio Rotuno. Bom, gente, para fechar, uma informação que muita gente se preocupou, perguntou, enfim, sobre Lucas Alário e o interesse do mundo árabe pelo atacante argentino do Internacional. Eu conversei com os representantes do Alário, me confirmaram que teve uma procura do mundo árabe, mas que não evoluiu para uma proposta. Foi só uma sondagem, um contato normal que acontece e acaba sendo corriqueiro no mundo do futebol. Não aconteceu nada além disso, o Alário tem contrato até dezembro de 25 com o Inter, conversei com o Internacional, ele está no planejamento do Inter, não tem nenhuma intenção do Inter de se desfazer do Lucas Alário, o Kudê quer seguir trabalhando com ele, a direção também, então assim, foi uma sondagem, o que é normal. Por enquanto o Alário fica no Inter e tem contrato até dezembro de 25, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.